O estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, na escola de Zenon de Cítio, por volta do século III a.C. Desde sua origem, o estoicismo se espalhou por todo o mundo romano, influenciando pensadores e líderes ao longo da história. O que torna essa filosofia tão fascinante é sua busca incessante pela virtude e pela razão como caminhos para alcançar uma vida plena e significativa. Na essência, o estoicismo ensina que a felicidade não é encontrada em circunstâncias externas, mas na maneira como respondemos a elas. Ele nos convida a desenvolver um caráter forte e a agir virtuosamente, enfrentando as adversidades com serenidade e autoconfiança. Isso se traduz na ideia de que o verdadeiro poder reside em nosso interior, e não nas situações que nos cercam. Um dos princípios centrais do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Essa prática de foco e aceitação é vital para a saúde mental e emocional. Os estoicos acreditam que devemos dedicar nossa energia e atenção apenas às coisas que estão sob nosso controle, nossas ações, pensamentos e atitudes, e aceitar o que não podemos mudar. Essa abordagem nos ajuda a evitar a frustração e a ansiedade, promovendo uma sensação de paz interior. Mas como esses ensinamentos se aplicam à vida moderna? Em um mundo repleto de distrações, incertezas e pressões, o estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para manter a calma e a clareza. Ao praticar a filosofia estoica, podemos aprender a lidar melhor com o estresse do dia a dia e a encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. À medida que avançamos nesta jornada de exploração do estoicismo, refletiremos sobre como essa filosofia pode transformar nossas vidas, ajudando-nos a ser mais conscientes, resilientes e felizes. O próximo passo é mergulhar na rica história e evolução do estoicismo, descobrindo como seus principais filósofos moldaram essa filosofia ao longo dos séculos. O estoicismo, como já mencionado, teve suas raízes na Grécia Antiga, mas sua influência se expandiu enormemente ao longo dos séculos, especialmente no Império Romano. Esta filosofia foi criada por Zenon de Cítio, que após um naufrágio, se viu em Atenas e decidiu estudar filosofia. Ele fundou a escola estoica no Stoa Poikile, um pórtico colorido onde seus ensinamentos começaram a ganhar adeptos. Ao longo do tempo, o estoicismo evoluiu e foi enriquecido por diferentes pensadores. Entre os mais destacados, encontramos Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Sêneca, um dramaturgo e conselheiro do imperador Nero, enfatizava a importância do autoconhecimento e da reflexão pessoal. Ele acreditava que a virtude deveria ser o foco principal de nossas vidas, e suas cartas e ensaios continuam a inspirar pessoas até hoje. Epicteto, um ex-escravo, trouxe uma abordagem prática ao estoicismo. Ele ensinava que a verdadeira liberdade reside na nossa capacidade de escolher nossas reações às circunstâncias. Sua famosa citação, "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas", resume bem a essência do pensamento estoico. Seus ensinamentos foram coletados em obras como o Manual de Epicteto, que serve como um guia prático para a vida. Marco Aurélio, o imperador filósofo, é um exemplo notável de como a filosofia estoica pode ser aplicada mesmo em posições de grande poder e responsabilidade. Em seu diário Meditações, ele reflete sobre a importância da virtude, da autodisciplina e da aceitação das dificuldades. Seu trabalho revela a luta interna de um homem que busca viver de acordo com os princípios estoicos, mesmo em meio a pressões externas. Mas como a história do estoicismo se relaciona com nossa vida moderna? À medida que enfrentamos desafios e incertezas no cotidiano, as lições dos estoicos continuam a ser relevantes. Em um mundo que muitas vezes valoriza o imediatismo e a superficialidade, o estoicismo nos oferece uma perspectiva valiosa.
A verdadeira paz interior e felicidade vem de uma vida vivida com propósito, virtude e racionalidade. No próximo capítulo, iremos explorar as 4 virtudes centrais do estoicismo, que são fundamentais para a construção de um bom caráter e para a realização de uma vida plena. No cerne do estoicismo, encontramos 4 virtudes fundamentais que servem como guias para uma vida virtuosa e significativa: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Cada uma dessas virtudes desempenha um papel crucial na formação do caráter e na busca pela felicidade duradoura. Sabedoria é a primeira e mais importante das virtudes. Para os estoicos, sabedoria significa compreender a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos. Ela envolve a capacidade de discernir o certo do errado, de tomar decisões racionais e de agir com clareza em meio à confusão. Um sábio é alguém que busca conhecimento, aprende com suas experiências e reflete sobre suas ações. Na vida moderna, a sabedoria pode ser aplicada ao tomarmos decisões informadas, ao avaliarmos nossos objetivos e ao aprendermos com os erros do passado. Coragem é a segunda virtude estoica. A coragem não se refere apenas à bravura física, mas também à força mental e emocional necessária para enfrentar desafios e adversidades. Um estoico corajoso é aquele que não teme as dificuldades, que mantém a calma diante do perigo e que se levanta contra a injustiça. Em nossa vida cotidiana, a coragem pode se manifestar ao enfrentarmos medos e inseguranças, ao defendermos nossas convicções e ao lidarmos com situações difíceis com dignidade e resiliência. A terceira virtude, justiça, está relacionada ao tratamento dos outros e à equidade nas interações. Para os estoicos, ser justo significa agir de maneira ética e respeitosa, reconhecendo a dignidade de todos os seres humanos. A justiça nos convida a agir com integridade e a buscar o bem comum. Em tempos de divisão e conflito, a virtude da justiça nos lembra da importância de construir relacionamentos saudáveis e de promover a harmonia em nossas comunidades. Por fim, temos a temperança, que se refere ao autocontrole e à moderação. A temperança é a virtude que nos ajuda a evitar excessos e a encontrar um equilíbrio em nossas vidas. Um indivíduo temperante é capaz de resistir a tentações e impulsos, mantendo o foco em seus objetivos a longo prazo. Na vida moderna, a temperança é especialmente relevante em um mundo cheio de distrações e excessos, ajudando-nos a manter hábitos saudáveis e a gerenciar nossas emoções de forma construtiva. A aplicação dessas 4 virtudes no cotidiano pode ser transformadora. Por exemplo, ao começarmos o dia, podemos dedicar alguns minutos à reflexão sobre como queremos incorporar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança em nossas ações. Uma prática simples é escrever em um diário, registrando nossas intenções e reflexões sobre como agimos ao longo do dia. Durante situações desafiadoras, podemos nos perguntar: estou agindo com sabedoria? Ou estou sendo justo com os outros? Essas perguntas nos ajudam a manter o foco nas virtudes estoicas e a nos alinharmos com nossos valores. Além disso, a virtude da temperança pode nos guiar em momentos de tentação, seja em relação à comida, ao uso de tecnologia ou a comportamentos impulsivos. Ao praticar a moderação, encontramos um caminho mais saudável e equilibrado. As 4 virtudes estoicas não são apenas conceitos abstratos. São ferramentas práticas que nos ajudam a viver de forma mais consciente e intencional. À medida que incorporamos essas virtudes em nossas vidas, começamos a perceber mudanças significativas em nosso bem-estar emocional, nossos relacionamentos e nossa capacidade de enfrentar desafios. No próximo capítulo, vamos explorar a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, e como essa compreensão é vital para a paz interior e a felicidade. Um dos princípios mais centrais do estoicismo
é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Essa ideia é fundamental para a paz interior e a felicidade. Os estoicos ensinam que devemos concentrar nossos esforços e energia apenas nas coisas que estão sob nosso controle, como nossos pensamentos, ações e reações. Por outro lado, devemos aprender a aceitar aquilo que não podemos mudar, como eventos externos, opiniões de outras pessoas e circunstâncias da vida. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, enfatizava a importância dessa distinção. Ele acreditava que a maior parte do sofrimento humano resulta da tentativa de controlar o incontrolável. Por exemplo, se alguém se preocupa incessantemente com a opinião que os outros têm de si, essa pessoa se submete a um ciclo de angústia e frustração. No entanto, ao reconhecer que a opinião dos outros está além de seu controle, é possível libertar-se desse fardo. Aceitar o que não podemos controlar não significa resignar-se ou ser passivo. Em vez disso, é um convite para agir de forma consciente e proativa em relação ao que podemos mudar. Quando aceitamos uma situação que não podemos alterar, conseguimos manter nossa serenidade e focar naquilo que realmente importa. A aceitação estoica nos ensina a lidar com as adversidades da vida com calma e confiança. Para aplicar essa filosofia na vida cotidiana, podemos começar com práticas simples. Uma abordagem eficaz é a meditação, que nos ajuda a cultivar a atenção plena e a presença. Ao dedicar alguns minutos por dia para meditar, podemos nos tornar mais conscientes de nossos pensamentos e emoções, permitindo-nos identificar o que podemos e o que não podemos controlar. Outra prática é a reflexão diária. Ao final de cada dia, pergunte-se: o que eu controlei hoje? E quais situações estavam além do meu controle? Essa reflexão nos ajuda a internalizar a diferença entre os dois e a desenvolver uma mentalidade mais resiliente. É natural que enfrentemos desafios ao tentar aplicar esses princípios. A vida é cheia de imprevistos e situações difíceis. No entanto, ao nos lembrarmos da sabedoria estoica, podemos encontrar força para superar esses momentos. Quando nos deparamos com uma situação adversa, podemos perguntar a nós mesmos: como posso responder de maneira virtuosa a isso? Essa pergunta nos direciona a uma ação mais consciente e alinhada com nossos valores. Por fim, essa prática nos liberta do peso da preocupação e do estresse desnecessários. Ao aceitarmos as coisas que não podemos mudar e focarmos nas ações que estão sob nosso controle, encontramos um caminho para uma vida mais tranquila e significativa. No próximo capítulo, exploraremos as práticas estoicas que podem ser incorporadas na rotina diária, permitindo que os ensinamentos estoicos se tornem parte integral de nossas vidas. Incorporar os ensinamentos estoicos em nossa rotina diária pode ser uma maneira poderosa de transformar nossa vida. As práticas estoicas oferecem ferramentas práticas que nos ajudam a viver com mais clareza, serenidade e propósito. Neste capítulo, exploraremos algumas dessas práticas e como você pode integrá-las no seu dia a dia. Uma das práticas mais importantes no estoicismo é a meditação. A meditação estoica envolve momentos de reflexão profunda sobre nossas ações, pensamentos e sentimentos. Reserve um tempo todos os dias, mesmo que sejam apenas 5 a 10 minutos, para sentar-se em silêncio e refletir sobre o que aconteceu no seu dia. Pergunte a si mesmo: agitei-me de forma virtuosa? O que eu poderia ter feito de diferente? Essa prática não só aumenta a autoconsciência, mas também ajuda a alinhar suas ações com seus valores estoicos. A visualização negativa é uma técnica estoica que envolve imaginar cenários desafiadores ou a perda de algo que valorizamos. Essa prática pode parecer contraintuitiva, mas é uma maneira eficaz de cultivar a gratidão e a resiliência. Ao imaginar a perda de um ente querido,
um emprego, ou mesmo a saúde, nos tornamos mais conscientes do valor dessas coisas e aprendemos a apreciá-las mais profundamente. Além disso, a visualização negativa nos prepara mentalmente para lidar com a adversidade quando ela realmente ocorre. O diário estoico é uma prática de escrita reflexiva, onde você registra seus pensamentos, emoções e ações diárias. Dedique um caderno ou um aplicativo para anotar suas reflexões. Comece cada entrada com a pergunta: o que eu posso controlar hoje? E, em seguida, escreva sobre suas experiências e como você aplicou os princípios estoicos. Essa prática não só ajuda a organizar suas ideias, mas também serve como um registro de seu crescimento pessoal ao longo do tempo. A gratidão é uma virtude que os estoicos valorizam profundamente. Ao focar nas coisas pelas quais somos gratos, mudamos nossa perspectiva e cultivamos um estado mental positivo. Tente criar uma lista de gratidão diária, anotando pelo menos 3 coisas que você aprecia a cada dia. Isso pode incluir desde pequenas alegrias, como um café quente, até grandes conquistas, como relacionamentos significativos. Os estoicos acreditam que a autodisciplina é essencial para viver de acordo com a razão e a virtude. Para fortalecer sua autodisciplina, comece estabelecendo metas pequenas e alcançáveis. Isso pode ser tão simples quanto dedicar tempo para ler, fazer exercícios ou evitar distrações digitais. À medida que você se comprometer com essas metas, sua autodisciplina se tornará mais forte, permitindo que você enfrente desafios maiores com confiança. No contexto dos relacionamentos, a prática da empatia e da justiça é fundamental. Tente se colocar no lugar dos outros, considerando suas perspectivas e experiências. Isso não só melhora suas interações, mas também ajuda a desenvolver um senso de justiça nas suas decisões diárias. Ao agir de forma justa, você constrói relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. Essas práticas estoicas não são apenas teorias. Elas podem ser aplicadas diretamente em sua vida cotidiana para melhorar seu bem-estar emocional, suas relações e sua paz interior. Ao dedicar tempo para incorporar esses ensinamentos em sua rotina, você estará em um caminho claro para viver de forma mais consciente e virtuosa. No próximo capítulo, iremos explorar como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados em relacionamentos, promovendo empatia, compreensão e respeito. Os relacionamentos são uma parte fundamental da vida humana, e a filosofia estoica oferece valiosas lições sobre como cultivá-los de maneira saudável e significativa. O estoicismo nos ensina que devemos agir com justiça, empatia e respeito, não apenas em relação a nós mesmos, mas também em relação aos outros. Neste capítulo, exploraremos como aplicar os princípios estoicos nas nossas interações diárias. Um dos pilares do estoicismo é a empatia. Para os estoicos, reconhecer a dignidade e o valor de cada pessoa é essencial. Ao nos colocarmos no lugar dos outros, conseguimos entender melhor suas emoções, perspectivas e desafios. Isso não apenas fortalece os laços entre as pessoas, mas também nos ajuda a agir com compaixão e compreensão. A justiça é outra virtude estoica que desempenha um papel vital nos relacionamentos. Ser justo significa tratar os outros com equidade, levando em consideração suas necessidades e direitos. Isso envolve agir com integridade e respeitar os limites dos outros. Em um mundo muitas vezes marcado por egoísmo e competição, a justiça nos convida a construir relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. Uma prática estoica eficaz em relacionamentos é a comunicação aberta e honesta. Falar sobre sentimentos e expectativas é crucial para evitar mal-entendidos e conflitos. Ao abordar questões delicadas com a intenção de compreender e encontrar soluções, podemos fortalecer nossos vínculos. Outra prática é a reflexão sobre as interações. Após um dia de interações sociais,
Reserve um momento para refletir. Eu agi com empatia? Eu fui justo nas minhas respostas? Essa autoavaliação nos ajuda a reconhecer padrões de comportamento e a fazer ajustes quando necessário. Conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento. No entanto, o estoicismo nos ensina a abordá-los com calma e racionalidade. Em vez de reagir impulsivamente, podemos pausar e refletir sobre a situação. Pergunte a si mesmo: como posso responder de maneira virtuosa? Essa abordagem nos ajuda a evitar escaladas emocionais e a encontrar soluções construtivas. Os ensinamentos estoicos oferecem um guia valioso para melhorar nossos relacionamentos. Ao cultivar empatia e justiça, e ao praticar a comunicação aberta, podemos construir laços mais fortes e significativos com as pessoas ao nosso redor. No próximo capítulo, exploraremos como o estoicismo pode ser um farol de orientação em tempos de crise, ajudando-nos a enfrentar adversidades com resiliência e clareza. A vida é repleta de desafios e crises que podem abalar nossas certezas e nos colocar à prova. Seja uma crise pessoal, como a perda de um ente querido, a demissão de um emprego ou um problema de saúde, ou crises coletivas, como pandemias e desastres naturais, o estoicismo nos oferece uma abordagem poderosa para enfrentar essas dificuldades. Uma das principais lições do estoicismo é a resiliência. Os estoicos acreditam que, independentemente das circunstâncias externas, temos o poder de escolher como reagir. Marco Aurélio, por exemplo, nos lembra em seu diário, Meditações, que a vida é como uma batalha. A luta não é o que define quem somos, mas como enfrentamos essa luta. Ao adotar uma mentalidade resiliente, podemos encarar crises como oportunidades de crescimento. Em vez de nos desesperarmos diante da adversidade, o estoicismo nos ensina a focar na ação, buscando soluções práticas e mantendo a calma em meio ao caos. Durante momentos de crise, a prática da aceitação torna-se fundamental. Aceitar a realidade da situação não significa resignar-se, mas reconhecer o que não podemos mudar. Essa aceitação nos liberta da carga emocional desnecessária e nos permite direcionar nossa energia para o que realmente podemos controlar: nossas reações e decisões. Por exemplo, ao enfrentar uma crise financeira, em vez de se deixar levar pelo pânico, um estoico analisaria a situação com clareza, avaliando o que pode ser feito para melhorar a situação, seja reduzindo despesas ou buscando novas oportunidades de trabalho. Durante períodos difíceis, as práticas estoicas, como a meditação e a reflexão, podem ser especialmente úteis. A meditação ajuda a acalmar a mente, permitindo que nos distanciemos das emoções intensas e nos concentremos no que é essencial. Além disso, a visualização negativa pode preparar nossa mente para lidar com o que está por vir. Ao imaginar cenários desafiadores, tornamo-nos mais resilientes, pois nos habituamos a aceitar a incerteza e a adaptarmos-nos às circunstâncias. Não devemos esquecer a importância do apoio social em tempos de crise. O estoicismo nos ensina que, embora sejamos responsáveis por nossas reações, não estamos sozinhos. Buscar apoio em amigos, familiares ou até em grupos que compartilham dos mesmos princípios estoicos pode ser um grande alívio e fonte de força. O estoicismo nos oferece uma luz orientadora em tempos de crise, ajudando-nos a cultivar resiliência, aceitação e foco no que podemos controlar. Ao aplicarmos esses princípios, podemos não apenas enfrentar os desafios da vida, mas também emergir deles mais fortes e mais sábios. No próximo capítulo, exploraremos o legado do estoicismo na vida moderna e como seus ensinamentos continuam a influenciar a sociedade atual. O estoicismo, que floresceu na Grécia e Roma antigas, continua a exercer uma influência significativa na vida moderna. Em um mundo cheio de distrações, incertezas e pressões, os ensinamentos estoicos oferecem uma abordagem prática e valiosa para enfrentar os desafios contemporâneos.
Os ensinamentos de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não são apenas conceitos teóricos, mas sim guias práticos que podem ser aplicados a situações cotidianas. Através de suas obras, esses pensadores deixaram um legado duradouro, que nos convida a refletir sobre como viver de forma virtuosa, enfrentando as adversidades com serenidade e propósito. Por exemplo, a ideia de que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, atribuída a Epicteto, ressoa fortemente na cultura atual. Em um mundo saturado de informações e opiniões, essa mensagem nos lembra da importância de manter o foco em nossas reações e de não deixar que fatores externos influenciem nossa paz interior. O estoicismo também está ganhando destaque nas discussões sobre saúde mental. Muitos terapeutas e coaches de vida estão incorporando princípios estoicos em suas práticas, ajudando as pessoas a desenvolverem resiliência e autocontrole. A filosofia estoica promove a ideia de que podemos escolher como responder a nossas emoções, o que é fundamental para o bem-estar emocional. Além disso, a prática da meditação, que tem raízes estoicas, tornou-se uma ferramenta popular para gerenciar o estresse e a ansiedade. Ao acalmar a mente e cultivar a atenção plena, os indivíduos podem se conectar mais profundamente com suas emoções e agir de maneira mais consciente. Em tempos de incerteza política, social e econômica, os ensinamentos estoicos nos oferecem um porto seguro. Eles nos ensinam a encontrar significado nas dificuldades e a buscar a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Em um mundo em constante mudança, a sabedoria estoica é um lembrete poderoso de que a verdadeira força vem de dentro. O legado do estoicismo é um convite à reflexão e à ação. Ao adotarmos os princípios estoicos em nossas vidas, podemos nos tornar mais conscientes, resilientes e em paz. Os ensinamentos estoicos nos mostram que a felicidade não é um destino, mas uma jornada que começa com a virtude e o autoconhecimento. À medida que avançamos nesta jornada, lembramos que cada passo dado em direção a uma vida virtuosa é um passo em direção a uma existência mais plena e significativa. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração do estoicismo. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nosso cotidiano, vivendo de forma mais consciente e virtuosa.